Meus amigos, minhas amigas, eu quero nessa oportunidade trazer uma mensagem instrutiva para o teu coração, desejando paz, alegria, graça sobre a tua vida e que a mão poderosa do Senhor Deus esteja estendida sobre a tua vida e a vida de toda a tua família. Eu gostaria de meditar com você hoje no tema, uma mensagem sobre a fé. O que é a fé? No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nós vamos encontrar ali a definição bíblica para o termo fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é o que a Bíblia vai dizer a respeito da fé. E todo o capítulo 11 de Hebreus nós vamos encontrar o escritor falando sobre homens que viveram pela fé e na fé em Deus venceram todos os obstáculos. Na certeza, meus amigos, que nós também nos dias odiernos venceremos obstáculos também através da fé que nós temos em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Então, o que é a fé? Em primeiro lugar, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Em segundo lugar, a fé é a convicção de coisas que não se veem. Então, através da fé, nós contemplamos o agir de Deus, ainda que os nossos olhos físicos, os olhos materiais, não veem. É através da fé que a gente vê o invisível, a mão poderosa do Senhor agindo na nossa vida. Quem sabe você, meu amigo, está faltando a fé. Eu quero dizer para você, clame ao Senhor. Aceite a palavra de Deus no coração, porque a própria Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que é a fé? Em terceiro lugar, pela fé estamos salvos como o patriarca Noé. Nós encontramos aqui a palavra de Deus falando fortemente ao nosso coração no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, quando vai dizer o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Nós conhecemos muito bem a história do dilúvio. Deus chama o patriarca Noé, juntamente ele e toda a sua família, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas foram salvas. Por quê? Porque tiveram fé em Deus. Em quarto lugar, o que é a fé? Pela fé somos justificados diante de Deus. Nós encontramos um texto muito claro em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, quando o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É através da fé que nós somos justificados diante do Senhor nosso Deus. É a fé que traz esta justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, o que é a fé? Nós vivemos na fé e pela fé. Nós encontramos Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo escrevendo essa igreja, a igreja da Galácia, quando ele vai dizer da seguinte forma: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nós vivemos na fé e pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, o que é a fé? A fé, nós andamos
pela fé. Nós encontramos a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo dizendo que porque nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, nós acreditamos para contemplarmos o agir de Deus. Não é vendo o agir de Deus para depois acreditarmos, não. Primeiro nós temos a fé para ver o agir de Deus, o milagre de Deus. E não o contrário, ver o milagre para depois ter fé. É assim que funciona, meu amigo. É assim que nos fala a palavra de Deus. Em sexto lugar, nós andamos pela fé. Em sétimo lugar, pela fé chegamos a Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele é bem claro no capítulo 3, versículo 12, quando ele vai dizer o seguinte: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É através da fé que nós chegamos a Deus. É através da fé que nós nos aproximamos de Deus. E, em oitavo lugar, pela fé nós vencemos. E aí nós vemos o apóstolo João bem claro nas suas palavras, quando ele vai falar na primeira carta, sua primeira carta de João, o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 4, quando diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer ser vitorioso? Tenha fé em Deus. Você quer conseguir a bênção de Deus? Acredite no poder do Senhor, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em nono lugar, sem fé ninguém pode se aproximar de Deus. E em décimo lugar, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Olha o que Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai falar da seguinte forma: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é através da fé que nós agradamos a Deus, é através da fé que nós nos aproximamos de Deus. Então, se faltar a fé, vai faltar tudo, meu amigo. Creia na palavra, creia em Deus. Deus tem vitória para ti e para a tua família, mas para isso você tem que crer em Deus, ter fé, e a vitória vai chegar nas tuas mãos. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ajude, hoje e sempre. Amém.